passou. Estamos reunidos mais uma vez para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor e aprendermos a sua palavra. O hino antigo dizia: a semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. Então, mesmo não estando todos juntos no mesmo lugar físico, estamos juntos no pensamento, na intenção, no desejo de adorar ao Senhor. Então, agora juntos como igreja, vamos entrar na presença do Senhor, adorar e exaltar o seu nome, aprender da sua palavra com mais um personagem bíblico. E vamos viver também em comunhão, em coinonia com os irmãos. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um ótimo domingo e que você possa ser abastecido nesta manhã da vontade de Deus, da orientação de Deus para a sua vida. Um bom culto, que Deus nos abençoe. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria e bênção sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Como é bom estar aqui para ler um versículo para os irmãos, fazer uma oração. Vou ler agora, que se encontra em Colossenses de 1 a 4, a união com Cristo glorificado. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória. Então, irmãos, vivam sempre com Cristo, nunca se afaste dos caminhos dele. Agora oramos. Querido Deus, eterno Pai, quero lhe pedir, Senhor, que você esteja abençoando a nossa Igreja Batista Moriá, que o Senhor esteja à frente de todos os trabalhos, Senhor, que o Senhor esteja com os nossos jovens, nossas crianças, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, que eles possam sentir o desejo de vir te louvar, Senhor Deus. Quero lhe pedir também pelos doentes, Senhor, que o Senhor, se for da sua vontade, cure, Senhor, porque o Senhor é médico dos médicos. Quero pedir também por todos os pastores, que Deus esteja abençoando todos eles, Senhor, dando saúde.
Quero lhe pedir também, Senhor, grandemente, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, que acalme aquela guerra, Senhor, que aquele povo, Senhor, só o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer isso, Senhor, porque temos nossos irmãos também lá morrendo, Senhor. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Escondida no cesto, não, eu vou deixar brilhar. Escondida no cesto, não, eu vou deixar brilhar. Escondida no cesto, não, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Ninguém poderá apagá-la. Eu vou deixar brilhar. Ninguém poderá apagá-la. Eu vou deixar brilhar. Ninguém poderá apagá-la. Eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Por enquanto, a Escola Bíblica Dominical segue por mais um tempo online, mas podemos nos encontrar presencialmente hoje, no culto de celebração às 18 horas. Esperamos por vocês. O personagem bíblico de hoje é Lucas. O Evangelho de Jesus foi escrito por 4 evangelistas e Lucas foi um deles, junto com Mateus, Marcos e João. O Evangelho, isto é, a boa notícia que nos chega, é que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo para morrer por nós pecadores. Mas as boas notícias não param por aí. Também nos chegou o reino de Deus e a salvação pela graça. Normalmente ou habitualmente falamos 4 evangelhos, mas na verdade é um evangelho de Cristo escrito por 4 evangelistas, no qual cada um escreve de uma forma, de modo a alcançar todas as pessoas. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, para provar que Jesus é o Messias prometido, o legítimo rei dos judeus. Marcos escreve para os romanos, e por saber que os romanos se importavam tanto por ações e obras, ele detalha Jesus como servo e relata as obras de Cristo. João escreve para provar que Jesus é o Filho de Deus.
E Lucas escreve para os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, enfatizando que Jesus não se limitava apenas a um povo ou uma região, mas demonstrava a universalidade do seu reino, rompendo as barreiras religiosas, culturais, étnicas e alcançando judeus e gentios. Também rompendo com as barreiras sociais, alcançando livres e escravos, elite e marginalizados, e rompendo com as barreiras de gênero, alcançando homens e mulheres. Pouco se sabe sobre Lucas. Seu nome é citado por Paulo 3 vezes. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14, é citado como um médico amado. Na carta a Filemon, citado como um colaborador, e na segunda carta a Timóteo 4:11, Paulo enfatiza que só Lucas estava com ele em seus últimos dias. O significado do nome Lucas é iluminado, o que faz muito sentido quando pensamos que os escritores da Bíblia foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus em toda a direção de escrita. 2 livros da Bíblia são de sua autoria. O terceiro livro do Novo Testamento, que leva seu nome, Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, como uma obra em 2 volumes. Estes 2 livros constituem cerca de 27% do Novo Testamento. O livro de Lucas narra o que Jesus fez em vida, e o livro de Atos narra o que Jesus fez depois da ressurreição, através do Espírito Santo de Deus. Lucas, em sua obra, além de demonstrar que Jesus veio para todos, também desperta a atenção do leitor em relação à oração e o reino de Deus. Embora todos os outros evangelistas revelem Jesus como um homem de oração, Lucas apresenta a importância da comunhão com Deus através da oração, não só na vida de Jesus, mas também na vida dos apóstolos e da igreja cristã. E quanto ao reino de Deus, ele narra as parábolas de Jesus e os questionamentos dos fariseus quanto a este reino. E se você que assiste este vídeo tem dúvidas quanto ao reino de Deus, sobre quando ele virá, ou se ele, este reino, está aqui ou ali, eu te respondo que o reino de Deus já está à disposição de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus se estabelece no coração e na vida de todo aquele que se submete a este reino. Aconselho você a fazer a leitura destes 2 livros de Lucas, para melhor entender que, diferente do reino do mundo, o reino de Deus age germinando, florescendo, levedando dia a dia em nossas vidas, conforme a submissão deste reino. O reino de Deus é um governo, um comando, que floresce em nossas ações e palavras de acordo com os decretos de Deus. Lucas dedicou os 2 livros a Teófilo. E você pode constatar isso ao ler os primeiros capítulos, tanto de Lucas como de Atos. Não sabemos ao certo quem foi Teófilo, talvez um romano ou um grego. Grande parte dos estudiosos acreditam que era um grego, talvez por conta da origem de seu nome ser do grego. Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amigo ou amizade. Portanto, o nome Teófilo tem como significado amigo de Deus. Pela forma como Lucas o trata, é possível que Teófilo pertencesse à alta classe social.
muito provavelmente tivesse um cargo elevado na sociedade, pois Lucas o trata por excelentíssimo, título que se usava para alguém de posição de autoridade. Alguns historiadores acreditam que Teófilo fosse um mantenedor financeiro do ministério de Lucas, deste médico amado, bancando não só o papiro, pergaminho, tinta e pena, que na época não eram nada baratos, mas também bancando as viagens de Lucas na pesquisa e investigação dos fatos a respeito de Jesus. Lucas também fez várias viagens missionárias com Paulo, e sabemos disso por conta de sua escrita, pois em várias passagens ele, Lucas, utiliza os pronomes nós e nos, dizendo quando nós chegamos a tal lugar, ou dizendo quando nos juntamos a eles, nos dando a saber que ele andou com os apóstolos de Cristo. Depois dessa breve introdução, vamos às lições que aprendemos, tanto com Lucas quanto com Teófilo. Primeira lição: aprendemos que devemos buscar informações ou aconselhamento com alguém que viva a doutrina dada por Cristo. Os textos. Eu mesmo, Lucas, investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O texto em Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E o texto em Salmo 119 e 130, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A Bíblia não nos conta como foi a conversa de Teófilo e Lucas. A passagem que lemos só relata que Teófilo necessitava de plena certeza do que lhe fora ensinado. Teófilo, um recém-convertido ao cristianismo, queria mais informações sobre os fatos que tinha escutado e buscou Lucas para este saber. E Lucas se dispõe a inteirar Teófilo dos fatos desde o começo. Não sei se você já tinha lido Lucas e Atos desde o começo, mas se já leu, percebeu que Lucas escreveu para informar, para ensinar Teófilo, do começo ao fim do ministério de Jesus. Ler apenas versículos da Bíblia não é ruim, é melhor do que não ler nada. Mas fragmentos da palavra nos faz perder detalhes incríveis que nos dão mais entendimento daquele texto, daquele contexto. É como alguém que falta ao culto e quer saber o que aconteceu. E por mais que alguém conte, ainda assim será uma informação fragmentada. Diferente de quem veio ao culto a Deus, absorveu e aprendeu em cada parágrafo, cada vírgula e cada ponto. Eu incentivo você a ler tanto o livro de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos, até mesmo por ser uma obra dividida em 2 volumes. Teófilo possivelmente deve ter visto em Lucas o brilho da luz de Cristo, um homem temente a Deus que ensinaria a verdade que há em Cristo, ou melhor, a verdade que é Cristo, e não manipularia ou enganaria como religiosos vistos por aí. O próprio Lucas escreveu no capítulo 11, 28, que Jesus disse: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam.
Devemos buscar informações a respeito de Deus, com quem ensina de forma clara, verdadeira e sem viés. E buscar conselhos com quem viva a Cristo. Porque se buscarmos aconselhamento com alguém moldado pelo mundo, não agradaremos a Deus. Pois a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Teófilo buscou uma fonte confiável e não uma pessoa qualquer. E o melhor, Lucas, para provar a veracidade dos fatos acontecidos com Jesus, se interessou em ensinar, detalhando mesmo cada fato, aproveitando esta oportunidade que teve. Vamos à segunda lição que aprendemos. Segunda lição, aprendemos a importância de aproveitarmos as oportunidades de falar, explicar, ensinar todo aquele que se interessa pela palavra de Deus. O texto se encontra em Lucas 1, dos versos 1 a 3, que diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas poderia ter dito a Teófilo para que ele lesse Mateus ou Marcos, mas assim não teria trabalho. Mas isso não foi isso que aconteceu. Como lemos no texto, Lucas disse que, embora já tivessem outras pessoas que escreveram sobre os fatos, ele mesmo orientaria o amigo, ensinaria e, melhor ainda, com um relato ordenado para que Teófilo entendesse desde antes do nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. Para que Teófilo soubesse quem é este rei e o que é este reino de amor deste rei e a expansão deste reino. O tempo dedicado a Deus, ao ensino, ao aprendizado, não é um tempo gasto ou perdido, mas sim tempo ganho. É um investimento incrível que podemos fazer. Ganha quem se preocupa em aprender, ganha quem estuda para ensinar, ganha quem separa tempo para estar com Deus através de sua palavra. Deus coloca à nossa frente oportunidades de várias formas para que isso aconteça, o compartilhar a palavra de Deus. Mas uma das melhores oportunidades é a curiosidade do ser humano. Os questionamentos: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece depois da morte e por aí vai, são questionamentos que cercam o homem desde a antiguidade. E só temos respostas em Deus. Por exemplo, quem somos? Somos obra da criação de Deus. De onde viemos? Viemos dele. Para onde vamos? Para ele. O que acontece depois da morte? Perdição ou salvação a partir das nossas escolhas. Mas para entendermos mais e mais tudo isso, é preciso buscar crescer em conhecimento de Deus, de sua palavra, e incentivarmos as pessoas a crescerem da mesma forma. Falamos e ouvimos sobre as respostas de Sócrates, de Aristóteles, de coaches famosos, hoje em dia de youtubers, mas nenhum deles é caminho, verdade e vida, como Jesus Cristo. Que não percamos a oportunidade de aprender e ensinar a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus despertar em nós esta curiosidade. Vamos à terceira lição. Terceira lição,
aprendemos que todo convertido precisa ser alimentado espiritualmente. Os textos se encontram em Efésios, Hebreus e 2 Pedro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hebreus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o último texto: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso a vocês que fui tentada a dizer que todo novo convertido precisa ser alimentado espiritualmente. Sim, essa premissa é verdadeira, mas há mais verdade ainda na afirmação: todo e qualquer convertido precisa ser alimentado espiritualmente. Isso inclui todos nós. Precisamos nos alimentar espiritualmente diariamente. Teófilo sentiu a necessidade de ser alimentado ainda mais. Ele recebeu um leitinho e gostou daquela sensação e precisou de mais alimento, e alimento sólido. A alimentação espiritual é um processo que acompanha o desenvolvimento do cristão. Assim como o ser humano necessita de alimento para se desenvolver saudável, o cristão necessita de alimento espiritual, isto é, a palavra do Senhor, para crescer espiritualmente saudável. Deus falou através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O diabo não pode destruir o povo de Deus. Liderança de países não podem destruir o povo de Deus. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a ignorância acerca do próprio Deus. Quem cresce no conhecimento e na graça de Deus se torna um cristão forte, maduro espiritualmente. Crentes imaturos causam na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, estão sempre enroscados em conflitos e problemas. A maturidade é vista pelo conhecimento, acompanhada da prática. Quanto mais se aprende, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus e mais coloca em prática, mais saudável espiritualmente você fica. Agora, fisicamente, a falta de fome é um sinal de alerta de que algo errado está acontecendo. Isso não é verdade? Mas espiritualmente, isso acontece da mesma forma. Uma pessoa que só se alimenta espiritualmente no domingo à noite e passa a semana inteira em jejum, vai adoecer, vai ficar desnutrido espiritualmente. Eu acho muito interessante essa correlação, entre a palavra de Deus, o alimento, principalmente por sabermos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, precisamos ser alimentados por ele, com o alimento físico. Mas se você quiser saber mais sobre alimento espiritual, eu indico o estudo do pastor João Cerqueira, do dia 17 de fevereiro de 2022, aqui mesmo no canal da nossa igreja. Você vai aprender mais detalhadamente sobre leite e alimento sólido. Teófilo teve fome da palavra e quis mais do que o leite espiritual.
quis alimento sólido para se fortalecer e amadurecer espiritualmente. E Lucas escreveu para Teófilo, alimentando-o espiritualmente. Mas também escreveu para nós, possíveis Teófilos, amigos de Deus, para que tenhamos plena certeza de quem é Jesus Cristo, o Salvador. Que possamos ser cristãos saudáveis, que a nossa alimentação seja diária espiritualmente, assim como a física. Nutridos espiritualmente, seremos mais fortes. Que Deus nos dê mais e mais entendimento de sua palavra e que nos ajude a crescermos no conhecimento da palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.